Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Bem, colega, então, vamos dar início à nossa sessão de julgamento, dia 19 de maio de 2021, nossa turma 1201, aqui do CAF. E nós temos, para agora, né, na pauta dessa sessão, que é do dia 19 do turno da tarde, né, para especificando mais, várias sustentações orais. Mas, antes de mais nada, certo, o item 39 da pauta, certo, o processo da empresa 521, Participações S.A., certo, tem aqui digamos, uma indicação de suspeição, certo, trazida pela própria conselheira Gisele. Ela entende que é melhor não participar do julgamento, as questões pessoais. Então, o que acontece? Normalmente, nesse caso, a gente pediria a presença de um conselheiro suplente, certo, para substituí-la. Só que foi informado que a gente não tem conselheiros suplentes, né, para fazer essa substituição. E como é um processo que tem videoconferência, deve ter algum debate, apesar de a gente poder, né, julgar, porque haveria quórum, mesmo sem a participação dela, não teria paridade, certo? E a gente evita, né, quebrar a paridade o máximo possível. Então, eu entendo que é melhor retirar o processo de pauta, certo? Então, vou retirar o processo de pauta, na prerrogativa do presidente, e esse processo retorna automaticamente para o mês que vem, certo? Já vai ser incluído automaticamente no mês que vem na pauta. Então, Ítalo, eu peço para você que, se o doutor Rodrigo Damasio, que é o patrono desse processo da 521 Participações, estiver lá na sala de espera, você transmita aí as nossas escusas, peço desculpa aí por nós, mas não vai ser possível julgar o processo, né, patrocinado por ele, e esse processo deve retornar à pauta no mês que vem. Tá ok, Ítalo? É o item 39, sim, né, presidente? Correto. Item 39 da empresa 521 Participações, o patrono é Rodrigo Damasio de Miranda Ferreira. Ok, o processo foi retirado de pauta, né? Foi retirado de pauta pelo presidente da turma. Ok, muito obrigado, presidente. E aí você comunica que o processo deve retornar no mês que vem, automaticamente ele retorna no mês que vem. Ok. Certo? Eu agradeço. Ok, colega. Oi? Então, colegas, nós temos várias, como eu falar, nós temos várias sustentações orais agora à tarde, e vamos julgar os processos dando prioridade àqueles que têm sustentação oral, mas seguindo a ordem da pauta dentre esses processos que têm sustentação oral. Certo? O primeiro item da pauta de hoje à tarde, dia 19 à tarde, é o item 27, que tem sustentação oral. Então, esse item, item 27, processo da empresa BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O processo vai ser julgado, vai ser relatado pelo conselheiro Jefferson. Então, eu vou pedir ao Ítalo que convoque o doutor Ravi Caide Medeiros Nolasco, que é o patrono desse processo. Ele está presente na sala, Ítalo? Sim, presidente, já está presente. Pode convocá-lo, tá? Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. A gente já pode logo abrir o processo, já está na pasta, não é, Jefferson? Presidente. Oi. O Wilson não está na sala. Certo. Vamos ver se ele retorna até quando... Ele entrou e saiu. Ele mandou. Uhum. Para confirmar, são 2 BTGs, é o item 12, né? Item 12, que é o... Deixa eu ver. Ok. Não, item 12? Não, aí tem 27, 12 e a gente... Isso, é item 27. 27. Foi retirado de pauta. Isso. Item 27. O 12 foi retirado, não é isso?
Tá, ok. Desculpa aí, eu... 12 foi de ontem, não? Foi retirado Sim, de pauta. tirado. Teria sido. Esperar o doutor Ravi. Ele está entrando. Boa tarde, doutor Ravi, é isso? Sim, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui à sala de reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da sessão de julgamento do CAF, certo? Aqui na sessão do dia 19 de maio de 21, turno da tarde. Hoje nós vamos iniciar o julgamento do item 27 da pauta, que é o processo da BTG Pactual Corretora de Títulos Barulhos Imobiliários S.A. Antes de mais nada, eu gostaria só de conferir com o senhor a sua identificação, certo? Nome e OAB. Então, pelos meus dados aqui, é Ravi Caede Medeiros Nolasco, OAB DF 46025, Veloz Advogados. É isso mesmo? Perfeito, presidente. Ok, então, obrigado. O conselheiro Wilson, ele teve um problema técnico, ele deve estar tentando retornar, ele saiu da sala, ele está tentando retornar. Então, nós vamos ter que aguardar um pouquinho, certo? Enquanto ele não retornar, a gente vai te convocar e a gente já se organizar, mas a gente só vai dar início mesmo no julgamento quando ele retornar, tá ok? Perfeito. Qual o conselheiro que está faltando? É o Wilson. O conselheiro Wilson. Perfeito. Isso. Aguardamos, sem problema, presidente. Vamos ver aqui, ele está em contato. Puxa, eu estou sem o meu telefone aqui. Eu vou só pegar o meu telefone aqui, ó. A Gisele falou com ele, mas só um instante. Ele está tentando entrar. Eu acho que acho que travou igual aconteceu comigo. Pronto, deu certo. Oi, Wilson. Estou tendo problema aqui, eu não sei o que aconteceu. Travou tudo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Bem, eu... Não, Wilson, já ia te ligar, Wilson. Eu estava com o meu celular longe aqui, mas deu certo, né? Eu não sei o que aconteceu, mas travou tudo aqui. Mas vamos lá, vamos. Tá certo. Agora, cadê o doutor Ravi? Doutor Ravi, você está aí? Pronto, e nós estamos, a turma está completa, agora podemos começar, ok? Então, doutor Ravi, eu vou passar a palavra para o relator, o conselheiro Jefferson, ele vai fazer o relatório, e em seguida eu vou passar a palavra para a sustentação oral, ok? Perfeitamente. Então, com a palavra, o conselheiro Jefferson. Obrigado, presidente. Cumprimento os colegas, cumprimento o patrono. Passo ao relatório do processo. Trata-se de declaração de compensação em que se busca compensar crédito de IRPJ com débito de responsabilidades da interessada.
O crédito diz respeito ao pagamento a maior da estimativa da RPJ. No entanto, por meio do despacho decisório, não se homologou a compensação, com o fundamento de que o pagamento a título de estimativa somente poderia ser utilizado na dedução do RPJ ou da CSLL, devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo da RPJ ou CSLL no período. A recorrente, nesse aspecto, apresentou manifestação de inconformidade questionando a proibição prevista no artigo 10, então, vigente, da INSRF 600/2005, já que, segundo alegou, contraria o artigo 65 do CTN e o artigo 104 da Lei 9430/96, maculando também o princípio da legalidade. Entendeu que, mesmo que o artigo 10 fosse aplicável, o valor da estimativa recolhida maior em determinado mês poderia ser compensado com débito de estimativa de meses subsequentes durante o curso do mesmo ano calendário. No mesmo caminho, alegou que o valor da estimativa recolhido, a maior, não teria sido levado à apuração anual do imposto. Contudo, o acórdão recorrido, a seu turno, não obstante, entendeu que, a par de considerar a INSRF 900/2008, artigo 11, com base na interpretação trazida pela Solução de Consulta Interna SCI 19/2011, norma interpretativa que retroagiria para atingir as situações narradas pelo recorrente, reconheceu em tese a possibilidade de compensação adiantada, desde que verificada a liquidez e certeza prevista no artigo 170 do CTN, porém que o pagamento indicado como crédito estar disponível foi deduzido da apuração anual do imposto, considerando que o somatório das estimativas declaradas é menor que se compensa. Assim, entendeu que não seria possível reconhecer a dedutibilidade do valor da compensação. Designado, o contribuinte apresentou alguns argumentos já delineados na manifestação de conformidade. Relatório, presidente. Desculpe até, eu senti que eu atrapalhei alguns barulhos assim e acabei... Tá ok, obrigado, Jefferson. Então, doutor Ravi, você vai ter 15 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigado, presidente Neudson. Eu cumprimento o relator, o conselheiro Jefferson, o conselheiro Neudson, em nome de quem cumprimento a turma. A questão é simples, não pretendo me delongar, venho mesmo mais por dever de ofício. Bem, trata-se, primeiro são dois processos, né? Item 27, sob relatoria do conselheiro Jefferson, e item 28, sob relatoria do conselheiro Neudson, que será julgado, o 27, no caso, é o paradigma, o resultado vai ser aplicado ao 28. São casos em que a recorrente pretendeu compensar débito da estimativa de maio de 2006 com crédito decorrente de pagamento a maior das estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2006. Aqui estão em julgamento os créditos utilizados a partir de janeiro e fevereiro de março. O outro processo em que o crédito derivou da estimativa de pagamento maior de maio de 2006 foi julgado em outro processo. E bem, o crédito, a princípio, a compensação ela não foi homologada sob o fundamento de que não poderia ser utilizada estimativa, né, a estimativa mensal, em decorrência da previsão do artigo 10 da INSRF 600 de 2005, que já foi revogado em função da IN 900 de 2008 e entendimento rechaçado pela súmula CARF número 84, em que prevê que pagamento indevido a maior título de estimativa caracteriza em débito na data do seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Então, ou seja, o motivo que impossibilitou a compensação, né, foi rechaçado em função do que dispõe a súmula CARF. Então, nesse sentido, requer-se o provimento do recurso, considerando que a motivação ela caiu por terra. Porém, alternativamente, uma outra solução seria aquela que ocorreu no outro processo, processo vinculado, PA 16327, 904, 614, 2009-66, como disse, em que também parte do crédito que compensou, que foi destinado à compensação do débito de maio de 2006, estava sendo discutido nesse processo, Acórdão 1001-001-394 de 2019, em que se decidiu que o quê? Como a DRF, ela não homologou a compensação sob o fundamento
de impossibilidade da utilização de estimativa, o processo deve retornar à DRF para que não haja supressão de instância. Foi essa decisão acolhida nesse acordo que eu estou citando, 1001.001.394. E eu peço licença para ler a ementa. Nos termos da súmula 84, o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data do seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Assim, afastado o fundamento que não homologou o pleito da contribuinte e a fim de não caracterizar a supressão de instância, devem os autos retornar à DRF de origem para análise e suficiência do crédito requerido. Então, alternativamente, requer-se o parcial provimento, né, do recurso voluntário, para, uma vez afastado o óbice para compensação, para homologação das compensações realizadas pelo recorrente, que o processo retorne à DRF para análise do direito creditório. Contudo, se os conselheiros entenderem que podem adentrar ao mérito, o crédito ele foi devidamente comprovado mediante a DCTF, que foi retificada, os DOCs 2, 3, 4 e 5 da manifestação de conformidade, o DARF que foi pago, o valor a maior, que foi comprovado no livro Razão, e estão todos juntados aos autos. Congelou. Opa, estou conseguindo me ouvir? Um pouquinho aqui. Foi alguns 3 segundinhos. Tudo bem, eu estou encerrando. A DRJ, apesar dela ter adentrado, ela afirma que o crédito decorrente de estimativa teria sido deduzido na apuração anual do imposto, porém, após a compensação. Porque, na verdade, esses 3 valores recolhidos a maior, ainda, além de compensar o débito de maio de 2006, ainda restaria um valor, um crédito, né? Então, apenas para pontuar, a dedução ela se deu após a compensação, agora em debate. Então, só para resumir, em janeiro, estimativa de janeiro recolheu a maior 43 mil, fevereiro 20 mil e março 18 mil. E o débito de maio era de 76 mil, ou seja, a soma dos 3 é mais que suficiente para quitar os débitos de estimativa de maio de 2006, ainda sobraria um valor de crédito aqui. Então, nesses termos, requer, primeiro, o provimento do recurso voluntário, considerando que a motivação para a não homologação foi rechaçada pela súmula 84 do CAR, alternativamente, que seja dado parcial provimento para que, uma vez afastada, o processo retorne à DRF para análise do direito creditório. Terceiro, se os conselheiros considerarem que é possível adentrar ao mérito, que seja dado provimento aos recursos voluntários, uma vez que o crédito foi devidamente comprovado. Somente isso. Muito obrigado, conselheiros. Obrigado, doutor. Então, com a palavra, o conselheiro Jefferson para proferir o voto inicial. Mudo, Jefferson. Tá. Obrigado, presidente. Passo ao voto. Conheço o recurso e passo a análise do mérito. Bom, eu poderia até sintetizar um pouco o meu voto, né, porque ele caminha muito para e passo com a fundamentação do patrono, mas eu vou só apresentar algumas questões pontuais aqui importantes. Né. Trata-se de declaração de compensação com fundamento em estimativa mensal a título de RPJ, né, o crédito decorrente das estimativas se origina de pagamento mediante DARF, né, no valor de R$ 131.952,18, recolhido em 31 de março de 2006. Coloquei aqui, fiz alguns prints, né, no voto. Segundo alega o contribuinte, após a arrecadação, verificou-se a realização de pagamento maior, né, que gerou crédito no valor já mencionado, que foi compensado com estimativa mensal em 31 de maio de 2006. Contudo, o valor recolhido referente às estimativas do mês de maio não foi homologado, né, conforme já foi bem mencionado.
O fundamento foi justamente a aplicação do artigo 10 da IN 600. Né? Posteriormente, como se sabe, houve a modificação, né, através da IN 900, de 2008, que revogou a IN 600, e assim sobreveio dúvidas, né, sobre se a proibição ainda se manteria entre as datas. Porém, a própria Receita, né, reconheceu, ou deve reconhecer através da solução de consulta interna, a COSIT 19/2011, entendendo, né, a IN como norma interpretativa que poderia retroagir em benefício do contribuinte, consolidando a alteração de entendimento sobre a possibilidade da formação do indébito tributário a partir do pagamento indevido ou a maior das estimativas mensalmente devidas. Na jurisprudência do CARF, também o assunto já é matéria simulada, né, pelo verbete da súmula CARF número 84, né, pagamento indevido ou a maior atitude estimativa caracteriza indébito na data do seu recolhimento, sendo passivo de restituição ou compensação. Né. Não obstante, a compensação deve ser guiada pelo artigo 170 do CTN, que estabelece a possibilidade de compensação do direito creditório de certo do contribuinte. Não é demais reforçar que as informações prestadas em DSTF possuem caráter de corrupção de dívida. E aí transfere-se nesse aspecto o ônus probatório para o sujeito passivo para demonstrar as provas de eventuais imperfeições nas informações prestadas na declaração. Da mesma forma, impõe-se demonstração cabal das razões para as alterações de STFs retificadas e transmitidas extemporaneamente. A retificação do STF após emissão do despacho decisório não é vedada, mas deve ser vinculada à documentação comprobatória que a sustenta. Para mim está travando, presidente. Para mim fazer também. a mesma pergunta. Ia fazer a mesma pergunta, se era só para mim. Travou. Também. Travou, Jefferson. Consegue me ouvir, pessoal? Agora sim. Tá, eu vou retomar, então, só rapidamente. Bom, basicamente, né, o meu entendimento é muito no sentido da aplicação da súmula 84, né, também, né, considerando com a IN 900 de 2008, né, a interpretação da solução de consulta de 2011, né, que identificou a importância de uma visão interpretativa, retroagindo em benefício do contribuinte. Também vou muito no sentido do parecer normativo COSIT número 2 de 2018, né, que consolidou a discussão no que se refere à homologação de créditos decorrentes do saldo negativo do RPJ e CSLL. Da mesma forma, a retificação do STF após a emissão do despacho decisório não é vedada, mas deve ser vinculada à documentação comprobatória, né, no segundo artigo 95. Fiz aqui uma breve contada em relação a alguns prints, né, que mostram, né, por exemplo, o valor referente foi recolhido, né, mediante DARF, também mas não é possível, porém, observar com clareza o valor referente no de PJ 2007, não é também informação, pelo menos não identifiquei, né, nos autos em que houve de PJ retificadora. De qualquer forma, pode-se perceber pela leitura do razão que o valor referente ao pagamento devido ou a maior do IR a compensar está expressamente previsto. Assim, entendo que há razões para concordar com o recorrente no sentido de que os valores estimativas pagas em 31 de maio de 2006 devem ser reconhecidos para a compensação. Ademais, alega o contribuinte que a cobrança mediante o lançamento dos valores homologados não pode subsistir nos termos da súmula 82. Esse argumento apresentado pelo recorrente, porém, não constava na manifestação de conformidade e não foi apreciado pela DRJ, portanto, ultrapassa os limites do pré-questionamento, já que o recorrente não apresentou na manifestação de conformidade, privo de conhecer o argumento supermencionado. Por fim, outro argumento relevante deve ser considerado primeiro. Primeiro, a autoridade de origem, DRF, na análise do pedido de compensação, simplesmente não homologou o valor, não chegando sequer a apreciar a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado. Nesse sentido, a DRJ, no acordo recorrido, folha 50, limitou-se a seguinte conclusão. De certo, existe a possibilidade em tese de promover se a compensação é necessário verificar se o crédito pleiteado atende os requisitos de liquidez e certeza.
Consultando o sistema da Receita Federal, verifica que, se não obstante o pagamento indicado como crédito, encontra-se disponível, foi deduzido na apuração anual do imposto, dado que o somatório das estimativas declaradas é menor do que se deduziu no final do período, de sorte que não há mais se reconheceu na compensação. Assim, ao contrário da DRF, pode-se observar que a DRJ apreciou a liquidez e certeza do direito creditório pretendido, não reconhecendo. Tal circunstância gerou contradito do recorrente, alegando inovação no critério jurídico decisório, que não seria possível na primeira instância do julgamento. De fato, houve mudança de fundamento decisório para não homologar a compensação, que foi de não homologar a compensação pela impossibilidade de compensação das estimativas, passando para a ausência de liquidez e certeza do direito creditório no teor do artigo 170 do CPM. Na verdade, embora apreciando a liquidez e certeza do direito creditório, e mesmo que o argumento para reconhecer ou não o direito creditório padeça de maiores informações complementares, entendo que a DRJ deveria, a partir do reconhecimento da aplicação da IN 900/2008, a situação em tela, determinar o retorno dos autos à autoridade de origem para que essa apreciasse a liquidez e certeza do crédito compensado à luz das normas já mencionadas. Por conseguinte, entendo que o despacho decisório deve ser reformado, entendo nesse sentido que houve supressão da instância apreciadora do crédito tributário e violação ao princípio do efeito devolutivo, já que o DRF deveria ter apreciado a liquidez e certeza do direito creditório e não o fez. Por conseguinte, entendo que o despacho decisório deve ser reformado para prevalecer o entendimento no sentido de viabilidade da compensação com crédito e pagamento indevido ou a maior das estimativas, prosseguindo a análise da existência ou insuficiência do crédito do direito creditório, procedimento extra, que não configura novo despacho decisório com posterior ciência ou contribuinte sem prejuízo de ulterior manifestação. Diante do exposto, conheço do recurso no mérito do provimento, para determinar o retorno dos autos à origem, a unidade de origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. É como voto. Obrigado, conselheiro. A palavra fica aberta para os debates. Vou iniciar aqui os debates. Eu estava dando uma olhada no acordo da DRJ, se não me engano. A DRJ já superou essa questão da IN 600, 249, que era aquela impossibilidade de se utilizar como direito creditório estimativa. E a DRJ superou isso e apreciou o mérito, dizendo que, e ao apreciar o mérito, negou o provimento, considerou a manifestação procedente, por ter constatado que aquele pagamento de estimativa já tinha sido utilizado pelo contribuinte no saldo negativo. Eu acho que o debate, assim, a questão, o processo foi deslocada nesse momento, para a questão para essa questão, o saldo, esse pagamento, de estimativa, ele foi realmente utilizado, não? Eu queria trazer essa questão, porque me parece que não há mais que se falar em 600, em artigo 10, proibição, já que isso já foi superado. Eu ainda não olhei aqui detidamente o recurso voluntário, mas vou ver agora, rapidamente, mas já coloco essa questão aí para o debate. Então, a palavra fica aberta. O Sérgio pediu para falar. Com a palavra, Sérgio. Assim, me causou um pouco dúvida se a questão merece voltar para a DRF. Por quê? Nós estamos tratando aqui de pagamento indevido a maior, agora, não como o crédito foi utilizado, se o crédito já foi restituído via saldo negativo ou não. Eu, particularmente, assim, a princípio, pelo que eu estou entendendo, e me corrijam se eu interpretei mal, o crédito era para ser reconhecido, ressalvado as parcelas já restituídas, via saldo negativo.
Ou seja, é apenas uma operação de verificação da DRF na hora de se restituir, retirar aquilo que já houvera sido restituído via saldo negativo. Né, obviamente, com as correções devidas, já que os juros de mora contaria a partir da estimativa, diferentemente do saldo negativo que conta a partir do ano seguinte. Então, o crédito em si existe? Existe. Assim, na minha visão, rapidamente olhando. A questão é, ele foi restituído já uma parte? Ok, retira-se. Já foi restituído todo, o crédito existe, mas o contribuinte não leva nada, digamos assim. Ou apenas a correção de juros do período lá da data do pagamento estimativo até quando ele foi efetivamente restituído via saldo negativo. Né? Porque senão haveria uma dupla restituição de valores, ou um duplo crédito ao contribuinte. Isso é o que se pretende evitar. O que me parece, e aí eu realmente estou começando agora, não tenho tanta experiência, que poderia se dar, claro, né, tem que se fazer uma análise de mérito primeiro, mas a partir da premissa de que o contribuinte realmente mereceria o crédito, né, uma vez que eu acho que realmente não está mais em questão aqui o direito me parece claro, né, de haver sim a possibilidade de restituição, se já não seria possível uma decisão que reconhecesse o crédito, mas com a ressalva de verificação para que não haja uma dupla restituição ao contribuinte, né? Ressalvados créditos já restituídos via saldo negativo, né, nesses termos. Porque, vejam, vai voltar para a DRF só para ela fazer essa matemática, que é isso que vai fazer, e vai voltar. Quando, na verdade, o crédito está incólume. O crédito é direito reconhecido, me parece, em totum ao contribuinte. A questão é como esse crédito foi utilizado, ou seja, já superei o direito no sentido de se constatar se é um pagamento indevido a maior. Já foi superado. Agora, se ele foi restituído, se ele houve uma dupla compensação, aí é a forma como esse crédito foi utilizado, que é uma mecânica, na minha visão, estritamente operacional. Pode-se dar algum problema depois da DRF verificar, haver um questionamento com o contribuinte de que a DRF verificar que tinha um quanto que foi restituído saldo negativo e o contribuinte guarda? Pode, mas não me parece que isso vai ocorrer, porque a situação me parece simples. Bom, eu só queria apresentar aqui a minha visão. Senhor presidente. O presidente está sem som. Desculpe. Sem som, isso. Desculpe. Mas Sérgio, onde foi que você viu que digamos, o direito creditório já foi reconhecido? Assim, que é indevido a maior aquele pagamento. Na verdade, por isso que eu quero que vocês corroborem a minha leitura. Minha leitura é de que o despacho decisório, ele não homologou dizendo o seguinte: olha, não se pode compensar créditos de pagamento a maior de estimativa. Veio a DRJ e disse o seguinte: não, pode sim. Ocorre que eu não vou te restituir porque você já levou essa restituição. Essa foi a minha leitura. Já levou essa restituição via saldo negativo. Sim. Veja, essa argumentação da DRJ já não faz mais parte de análise do direito creditório, se ele tem ou não, e sim da utilização desse crédito. Não. Como esse crédito foi utilizado, é o que me pareceu. Não, veja, a gente está falando de compensação, certo? Não, sim, mas utilizou via saldo negativo. Ele, o que me pareceu, só recapitulando, né, ele compensou, né, uma estimativa de um determinado período, de maio, né, com um valor a maior que ele tinha até de outras estimativas, de janeiro, fevereiro e março, compensou em abril, ok? Bom, esse valor em abril, foi dito o seguinte: olha, não é possível compensar.
né, a Receita Federal, através de despacho decisório, disse que essa compensação não é devida. Logo, você tem um valor em maio, né, que você não teve compensação. A DRJ diz o seguinte: olha, não, ele pode sim pegar esses valores a maior de janeiro, fevereiro e março e compensar, aliás, com abril, né? E compensar com abril. Só que eu estou verificando aqui que esses valores a maior de janeiro, fevereiro e março, que ele utilizou para compensar em abril, ele declarou esses valores e já levou via saldo negativo. Ou seja, ele já teve a restituição desse valor de saldo negativo, via saldo negativo. Foi essa a minha leitura. O que a DRJ disse foi diferente, não? O que a DRJ disse, é isso que eu não estou entendendo. A decisão da DRJ ela foi diferente. O Wilson pediu a palavra, vamos ver se o Exatamente. esclarece aí para a gente, com certeza. Esclarece, por favor. Wilson. Ok. Eu pensei que tivesse um problema aqui. Não, mas exatamente isso. Eu acho que isso aí não seria o caso. Veja, como a unidade de origem, o óbice foi que não era possível fazer o uso das estimativas, né? Do pagamento maior para compensação da estimativa. A DRJ entendeu que afastou esse óbice, mas falou assim: olha, esse valor pago a maior você já usou no saldo negativo. Só que, assim, o que a unidade, o que o contribuinte está dizendo é o seguinte: assim, olha, a unidade de origem, o óbice, foi na unidade de origem, ela não analisou isso, se realmente fez parte do saldo negativo esse valor. Eu acho que nesse caso, que não seria como a gente sempre fez, de estar dando provimento parcial para que a unidade volte a fazer análise, uma vez que ela não chegou a fazer? Porque senão estaríamos suprimindo instância, é isso. O argumento de fundo que trazido pelo contribuinte, Sérgio, é a supressão de instância. Eu entendo que a sua instrumentalidade assim, do resultado do julgamento faz todo sentido o que você está falando, mas isso tem que ser admitido, permitir ao contribuinte controverter tudo isso nas fases anteriores. Se a gente agora admitir, a gente vai estar indiretamente suprimindo instância. Mas, veja, uma questão, é só essa dúvida que eu tenho. Se ele tem direito ou não, se existe pagamento a maior de estimativa, todos aqui concordam que existe pagamento a maior de estimativa ou não? Eu não posso afirmar isso. Como é que existe pagamento a maior se ele usou essa estimativa? Não, mas então, esse é o ponto, ou seja, onde é que se caracteriza o pagamento a maior? Na diferença entre o pagamento e o débito, ok? Sim. Agora, a partir daí, gera um direito creditório para ele que ele vai usar. A partir daí, eu já não estou mais analisando pagamento indevido a maior. É só essa ressalva que eu faço. Eu estou falando como ele utilizou o crédito. Não, assim, se ele utilizou, já não é mais indevido ou maior. Não, pois essa é a questão. Ele utilizou, mas já não é. Ele pode utilizar, mas a essência da decisão era, na minha visão, se ele era possível ou não ter um pagamento a maior de estimativa. A questão dele ter utilizado com saldo negativo seria, na minha visão, da mesma forma que houvesse vamos supor, um duplo pedido de compensação, em que um foi julgado e o outro ainda em andamento. Alguém percebesse que, olha, houve, na verdade, uma litispendência, ele já teve uma coisa julgada, digamos, ele já teve essa restituição, e eu estou percebendo aqui que se eu devolver esse valor para ele, eu vou estar devolvendo em duplicidade. É só essa questão que eu coloco como pergunta, porque eu não sei como é que era o julgamento dessas questões na turma, né? Eu acho que aí é da forma como ele utilizou o crédito. É diferente. É como se ele utilizasse o crédito duas vezes. Ele utilizou no saldo negativo e na compensação. Ele utilizou não só para compensar o mês de abril, mas como ele também colocou ele no saldo negativo. Foi uma dupla utilização. Por isso é que tem que retornar, Sérgio. Por isso é que eu penso que está correto, que é adequado retornar para que seja dito isso e o contribuinte possa desdizer isso se achar que deve. E aí seguir as fases recursais normais. Aqui isso está sendo dito agora.
Não, sim, é porque não me parece que o contribuinte desdisse com relação ao saldo negativo. O que ele desdisse foi apenas a questão seguinte: olha, a DRJ não deveria ter entrado nesse mérito. Para mim, ele assumiu que ele utilizou duplamente esse crédito, tanto na compensação em abril como no saldo negativo também. É apenas essa a situação. Essa é a minha leitura. Tá, até porque é o pedido alternativo da própria parte, que em sendo reconhecido isso, que você está controvertendo, que se retorne para fazer o cálculo. Ou seja, já considerando que de uma certa forma foi colocado saldo negativo, porque em nenhum momento ele questiona que não foi colocado saldo negativo, pelo que eu vi rapidamente, viu? Assim, o que ele questiona é que a DRJ não poderia inovar isso na decisão, mas em nenhum momento é falado que ele não utilizou um saldo negativo, esses valores. Tá? Por isso que eu tenho realmente dúvida, por isso que é uma pergunta a vocês, se realmente a gente levar isso para a DRF, para ela voltar, para a gente só julgar a matemática, porque no final vai ser somente um julgamento da matemática, não sei se vocês concordam, né? Do valor que restar, que a DRF falar que é devido. Ou se já não seria o caso de uma decisão para que a própria DRF já operacionalizasse isso. Ok, dá a palavra para a Gisele, o Efigênio, depois eu. Vamos lá, presidente. Estava vendo aqui a decisão da DRJ e o recurso voluntário do contribuinte. Na DRJ, ele pura e simplesmente falou o seguinte: olha, o pagamento é indevido a maior, eu até posso considerar isso como saldo negativo, aquela diferença que a gente sempre assiste, às vezes, dos contribuintes entrarem com o pedido de compensação atrelado a pagamento indevido a maior, quando, na verdade, o que ele quer é saldo negativo. Então, no fundo, a DRJ vai falar: olha, eu assumo, né, que isso é possível. No entanto, ao que me parece, pelos somatórios, essas estimativas já foram utilizadas para compor o saldo negativo, razão pela qual eu não teria esse pagamento indevido ao maior que o contribuinte está alegando. Quando chega no recurso voluntário, o contribuinte não fala que esse valor foi computado no saldo negativo. Ele chega e fala assim: olha, esse valor é de pagamento indevido mesmo, ou a maior desta estimativa mensal, e por isso a DRJ não deveria ter basicamente feito essa confusão, entre aspas, que não considero uma confusão, mas uma coisa natural do procedimento, não deveria ter feito essa confusão, porque afinal, teoricamente, eu quero pagamento indevido dessa parcela da estimativa mensal. Então, no fundo, a DRJ, ela, a partir do pressuposto que, dados, você tem a formação de saldo negativo e o contribuinte continua batendo na tecla que é pagamento indevido a maior. Só que o contribuinte, ele não faz prova disso, ele não traz toda a demonstração dele para corroborar que, no fundo, se trata de uma estimativa mensal, e essa mensal, realmente, ela se destaca do saldo negativo. É para além da composição do saldo negativo, de forma que a DRJ estaria errada ao afirmar que essa estimativa mensal compõe o saldo negativo. Ele não faz a contraposição do argumento trazido pela DRJ. Isso que me incomodou um pouco. Porque, assim, teoricamente, nesse momento processual, a DRJ, ela coloca uma situação: olha, tem valores que, pelo sistema aqui que eu estou olhando, essas estimativas, sim, foram utilizadas para compor o saldo negativo. O contribuinte, por sua vez, não chega e mostra assim: olha, meu saldo negativo foi composto por essas estimativas, e, portanto, essa que eu estou pleiteando aqui está fora, ou algo nesse sentido. Eu não tenho prova, eu estava folheando aqui o processo, eu não tenho nenhuma contraprova por parte do contribuinte. Isso que eu fui olhar, se ele batia na tecla da estimativa, realmente, ou se ele assumia, como muitos contribuintes falam: puxa, errei mesmo, não é pagamento indevido, é maior, é composição de saldo negativo. Isso aqui que me incomodou um pouco, mas na linha do que a gente vem julgando, a gente manda para a DRF quando a gente tem dúvida, justamente da composição do saldo negativo, da formação, né, deste saldo negativo, uma vez que o contribuinte, de forma equivocada,
pleiteou o pagamento indevido ao maior e não o saldo negativo. Mas não é o caso aqui, ele continua batendo na tecla que ele tem um pagamento a maior de estimativa. Mas tá bom, cadê a prova frente à linha argumentativa trazida pela DRJ? Isso é um ponto. O que eu acho é que, de outra parte, a DRJ também poderia ter esclarecido mais, trazendo as telas do sistema que fizeram ela concluir que, afinal, o contribuinte utilizou na composição. Então, assim, fico dito pelo não dito. A DRJ falando que usou com base na consulta dos sistemas e não junta a consulta dos sistemas, porque em muitos casos, quando isso acontece, os senhores estão muito acostumados a ver isso. A DRJ, ela fala, olha, encaro como saldo negativo e está aqui as demonstrações do sistema. Agora, também me incomoda o contribuinte não trazer nada, simplesmente não contrapor as razões da DRJ. Eu sou bem sincera, porque, no fundo, era uma prova relativamente simples, que nos daria algum conforto de achar que tem um problema de liquidação futuro, ou que isso tem aqui para a DRF. Eu gostaria de ouvir os colegas, mas, assim, na verdade, eu estou com um pouco de dificuldade de enfrentar sem nada de prova aqui, tá? Porque fica a DRJ sem eu conseguir confirmar o sistema que ela estava olhando e, ao mesmo tempo, o contribuinte sem contrapor, porque ele poderia ter contraposto e mostrado, olha, afinal, não compôs meu saldo negativo. Então, esse é o cenário que eu estou enxergando a priori aqui, tá, gente? Efigênio, eu, Adelino e depois Wilson. Bom, vamos lá. Eu, quando comecei a ler esse processo, acompanhando o voto, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. E, de fato, eu acho que eu não estava entendendo, eu vou colocar para você na situação. Porque, na verdade, a controvérsia não é a questão da estimativa. Vou explicar. Porque é o seguinte, inicialmente foi aquela questão, suma do CARF, não posso compensar a estimativa. Só que aqui é o seguinte, o DARF é um DARF de estimativa, mas ele está alegando o seguinte, olha, eu recolhi um DARF de estimativa a maior. Então, o instrumento é o DARF de estimativa. Mas qual que é o meu crédito? É pagamento indevido ao maior. O DARF poderia ser de estimativa, ou seja, o código era de estimativa, poderia ser qualquer outro código. Então, eu estou trazendo a reboque aqui a questão da estimativa por causa do código, mas o mérito não é estimativa. Aí, então, qual que é a discussão? Que eu entendi. Olha, eu fiz um recolhimento a maior, um pagamento indevido a maior. Aí, me vem a DRJ e fala o seguinte, olha, eu supero, já que e aí o despacho decisório teria falado que não posso compensar a estimativa porque era o DARF estimativo, e a DRJ fala, olha, eu supero isso. Isso não tem problema nenhum. Porém, esse pagamento que você está falando, eu já verifiquei. Ele foi deduzido na apuração do imposto. Aí, caberia, a meu ver, o contribuinte falar, olha, ok, DRJ, você falou isso, então vem aqui provar para você. O valor, que é a prova que a gente sempre, como a gente sempre trabalha nesses casos, olha, a prova do contribuinte, realmente, o valor devido era 1.000. Eu paguei 1.400. Está aqui a minha contabilidade. Independente se o DARF seja estimativo, é pagamento indevido a maior. Então, eu paguei a mais esse valor. Ok? Então, a prova é extremamente simples. Só que a meu ver, só que eu não estou conseguindo enxergar isso no processo. E agora, Sérgio, só colocando uma explicação, como é que essa turma tem julgado? Principalmente na questão de saldo negativo, porque às vezes ele envolve a apuração, devolve outras rubricas. Né? Nós só estamos analisando o seguinte, normalmente, quando tem elementos ou indícios probatórios muito fortes e tal, o que a gente faz? Nós poderíamos, no primeiro momento, devolvia-se, baixava-se em diligência. Aí a DRJ, a unidade de origem, verificava tudo e devolvia para a gente. Isso no passado. Posteriormente, deu um passo e faz o seguinte, olha, existem todos esses elementos probatórios, devolva-se para a origem, analise à luz desses novos documentos, entendeu? E profira um novo despacho decisório. Então, o que acontece? A DRF analisa, verifica que está ok, ela já faz um despacho decisório no mesmo processo, homologa, não volta para a gente.
entendeu? Essa foi um passo a mais que a turma deu. Então, quando tem elemento, quando o assunto é bem específico, já homologa de uma vez, entendeu? Mas, normalmente, quando depende de uma análise, devolve para fazer a análise, dar de origem, e lá homologar, proferir um novo despacho, sem prejuízo de intimar, enfim, né? Então, só explicando como que tem funcionado dessa turma. Mas, nesse caso aqui, eu vou na linha do que a Gisele está falando. O contribuinte, ele está alegando que fez um pagamento devido maior, o que pode realmente ter acontecido, a DRJ contra-argumentou, falou que já foi deduzido, e essas provas, e aí eu pergunto para o relator, essas provas, nesse sentido, foram colocadas nos autos? Porque as que eu estou vendo aqui, é que tem uma prova falando do recolhimento da estimativa e tal, está a estimativa, digo, do valor devido e do valor recolhido. Eram essas as minhas considerações, presidente. Ok, obrigado. Eu estava inscrito, aí depois de mim, Adelino, Wilson e Sérgio, certo? Só, presidente, desculpa, é que o conselheiro Ifigênio fez uma pergunta dirigida para mim. Seria possível que eu desse um rápido esclarecimento? Na verdade, se vocês puderem olhar o meu voto, uma das questões que realmente me incomodou também é essa questão da ausência de um laço probatório suficiente, né? E por esse motivo que o meu entendimento, o meu encaminhamento seria originário, né? Seria retornar para a DRF para que ela fizesse, né, essa análise de liquidez e certeza. Mas, de fato, além das informações que eu deixei no voto, não existe mais nada, né, em relação à questão de prova. Então, só complementando, presidente, só complementando essa pergunta que eu fiz. Então, nesses casos, né, só complementando, tá, presidente, que me respondeu. Nesses casos, quando a gente costuma devolver para a origem, é quando o contribuinte ele traz um lastro probatório que a gente entende e fala, olha, pelo menos um indício, né, muito forte, tá, aqui, tudo leva a crer que tem e devolve para a origem. Então, só isso, presidente, finaliza. Ok. Colegas, depois da minha última participação, eu inaugurei aqui os debates, mas eu tive agora, enquanto ouvia os colegas, eu tive a oportunidade de olhar os autos do processo. Antes eu queria fazer assim, um esclarecimento assim, para o Sérgio, a questão é a seguinte: o que é pedido de compensação por pagamento indevido a maior? Certo? Como eu disse, eu tenho um crédito e vou usar para quitar um débito. Pronto. Aí a análise dessa compensação, o primeiro passo é verificar se ele tem o crédito, certo? Para saber se ele tem um crédito de pagamento indevido a maior, primeiro é necessário saber se existe o pagamento, o DAF, certo? Segundo, é necessário saber se esse DAF já foi utilizado em algum lugar. Como é que se verifica isso? Verifica ver se tem alguma DCTF, esse DAF, digamos, é para pagar algum crédito tributário. Alguma DCTF, onde está esse crédito tributário, certo? Então, lá na DCTF, o contribuinte confessa um crédito tributário e diz como está quitando o crédito tributário. Normalmente ele diz assim, olha, estou quitando esse crédito tributário com DAF, tanto, certo? Então, o que normalmente acontece? O contribuinte apresenta uma DCTF paga, certo? Lá conforme declarado, depois ele verifica que errou, retifica a DCTF ao menor, certo? E diz assim, essa diferença agora que eu paguei, essa diferença é indevida ou maior, e aí eu vou pedir a restituição à compensação. Então, o direito creditório não é o DAF, certo? É o valor do DAF que excede o valor da DCTF, em regra, em geral, tá certo? Não importa como ele usou o que ele confessou em DCTF. Importa é se esse valor, e aí é um outro passo, se esse valor que foi pago, além do que foi declarado no DCTF, ainda está disponível, porque ele pode ter usado esse valor em outro crédito tributário, certo? Em regra, é isso. São essas verificações, né, que a gente teria que fazer, a DRF faz, e a gente, como julgador, teria que fazer conforme os autos do processo, é claro, né? A gente não vai buscar isso. Bom, o que a DRJ disse? Opa, você tem o pagamento, certo? Esse pagamento, não importa aquela preliminar da DRF, eu vou superar a preliminar da DRF, então vamos esquecer essa história de IN 600, certo? Vou analisar o mérito,
vou ver se você tem realmente pagamento maior do que a DCTF, se esse pagamento não foi utilizado em outro lugar. Aí vem a DRJ e diz, opa, você utilizou todo esse pagamento lá na apuração anual. Então, não é esse pagamento, como você já utilizou, ele não está livre, não é passível de restituição, compensação. Está utilizado. Como você falou, é porque tem que... por que não pode? Exatamente para evitar que o contribuinte se beneficie 2 vezes do mesmo pagamento. Mas a gente não entra no mérito de como ele usou. A gente fica aqui dentro do nosso cercadinho da deconto. Se usou, já não é mais direito creditório. Não importa como usou, não tem mais análise depois, porque o nosso limite é o pedido de compensação. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, não vou homologar a compensação. Certo? Então, a gente tem esse limite. Mas, ao olhar as provas do processo, né, eu fui ler o recurso voluntário do contribuinte, né, com mais atenção, e olhando as provas do processo, o que eu vejo? Ele, no recurso voluntário, ele já apresentou documentos de prova. Ele apresentou o comprovante do pagamento, né, de 133, cadê o valor? Só confirmar o comprovante de pagamento para não estar falando. 131, 142. Isso, 131, certo. Ele apresenta o comprovante de pagamento, né, folhas 27, 131, 942. Ele apresenta uma DCTF, né, desse período, dizendo que o valor devido de estimativa é 88, ou seja, o crédito tributário é menor do que o pagamento realizado. Inclusive, ele indica na DCTF que está quitando esses 88 com DAF de 131,942, que é aqui, que é isso que a gente está discutindo. Então, por aqui, ok. E ele apresenta também a DIPJ, em que diz que a estimativa de fevereiro é 88 mesmo, certo? Nas páginas seguintes. Então, e apresenta também uma razão em que ele contabiliza pagamento de estimativa e imposto a restituir, né, ou a compensar de fevereiro, no valor certo valor aqui de 43, que é esse 131 menos 88. Bom, a gente tem elementos de prova no processo. A gente tem que valorar essas provas, certo? Então, assim, se a gente acreditar nesses documentos, por esses documentos, parece que está tudo ok, né? Porque na DRPJ, ele diz que a estimativa é de 88, a DCTF diz que a estimativa é de 88, mas diz que pagou 131, então está sobrando realmente esse valor, né, que ele diz que tem. Então, assim, se a gente acreditar nessas provas, está tudo ok, poderia até homologar a compensação, porque aqui tem tudo. Não sei por que a DRJ disse que ele usou, né, bom, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido dele ter retificado da IBJ, retificado da DCTF posteriormente ao despacho decisório. Mas aqui nos documentos que ele traz, não tem a primeira folha das declarações que diz quando ele transmitiu. Certo? Ou diz? Não diz. Que é aqui o recibo, né, das declarações. Então, assim, para mim, eu acho que existe, digamos assim, materialidade, existe um bom indício de que ele tem o direito, certo? A única questão que eu coloco aqui para debate é a gente vai acreditar nesses documentos que estão nos autos. Então, acho que a gente tem que analisar esses documentos aí. Já que a DRJ entrou no mérito, certo? E os documentos que estão nos autos, elas contradizem a decisão da DRJ no mérito, certo? Então, esse é o meu entendimento no momento sobre o processo. Mas vamos dizer aqui, temos... Esclareceu muito, presidente. Esclareceu, exatamente. Adelino, Wilson e depois o Sérgio.
Você adiantou, presidente, o que eu ia comentar. Na verdade, já estava lá nos autos, tá? Você pode olhar lá, ele tem a compensação, o valor recolhido de 131, vou arredondar. Fevereiro teve 88 de recolhimento e o que ele bota no fim do ano são os 88 que ele pagou. Não importa, aí o FG tá mais do que esse ano, não importa que tenha sido um DARF disso, uma cadeira, não tem nada a ver com estimativa, um par de sapato, ele pagou. Então, o código foi de estimativa, independe. O código foi esse, mas poderia ser qualquer outro. E o Fred está coberto de razão. Eu acho, né, que a gente não pode, pura e simplesmente, aqui dizer assim, não, acabou, vamos aceitar tudo. Não, tem que voltar para a DRF, que ela não analisou. A DRF não analisou, está lá no despacho, bem claro. Ponto. A DRJ cometeu um equívoco. Então, acho que o caminho seria tal como o relator colocou. Volta para lá, analisa isso daí e vida que segue. Isso já foi decisão anterior, segundo o patrono. Era só isso. Ok, Wilson e Sérgio. Depois a FG. Ok. Então, presidente, é o seguinte, quando a gente observa o despacho decisório, né, o óbice lá era só que a estimativa não poderia ser utilizada, né, naquele óbice que normalmente se coloca por conta da IN 600. Né. Quando ele coloca esse óbice, o que acontece? Foi feito um batimento eletrônico entre o valor do DARF e a DCTF que estava na época. Não houve retificação posterior. Então, naquela época, lá, quando ele foi feito o batimento, ele já tinha feito o pagamento de 131 mil, né, o DARF é de 131 mil, e a DCTF é de 88. Portanto, só por esse documento, DCTF, que é confissão de dívida, já sobressai que ele teria um crédito, essa diferença. Okay? Então, não houve a retificação a posterior. A unidade, né, de origem, no batimento eletrônico, ele constatou realmente que houve aquele crédito, né, ele constatou esse crédito. Só não homologou porque, na visão da unidade de origem, não poderia ser utilizada essa estimativa para compensar naquele ano, só depois que incluir no saldo negativo. Né? Esse é um ponto. Outra coisa é o seguinte, a DRJ ela afirma o seguinte, afirma que ela teria provavelmente o direito, né, em tese o direito de estar utilizando essa compensação, só que ele já utilizou no saldo negativo. Só que o que acontece? No próprio documento que a gente observa, para a gente ter certeza, né, ou para a gente estar arguindo que aquele crédito foi utilizado na composição do crédito do saldo negativo do final do ano, a gente teria que estar olhando a estimativa. A estimativa da DIPJ desse ano está com 88 mil, então ela não utilizou o valor de 131, utilizou de 88. Então, assim, eu não vejo argumento da onde que a DRJ tirou o argumento de que ela já teria incluído no saldo negativo essa diferença. Né? Por outro lado, o que eu vejo? Apesar de eu estar entendendo, assim, pelos documentos que ela teria o direito, o que eu acho que teria que estar encaminhando novamente para a unidade de origem para que ela analise a liquidez e certeza do crédito. É que a gente não sabe se, eu não posso afirmar, se esse crédito que ela teria direito, ela já utilizou em uma outra deconf. Por isso, assim, que eu acho que é mais razoável devolver para a unidade, para que ela verifique a liquidez e certeza se não for utilizada para outra compensação. Acho que teria que estar voltando, então, para a unidade, dando provimento parcial, para que a unidade de origem avaliasse isso. Ok. Sérgio, e depois a FG. Não, só para finalizar, agradeço até as explicações, né, Hudson. Eu até trabalhei muito tempo com compensação, eu conheço bem a mecânica, né? Mas essa questão, o que me sempre trouxe incômodo é sempre os processos voltarem para a DRF, eu entendo isso, né? Mas uma vez que se a gente tem possibilidade de decidir sem voltar, eu sempre acho melhor. Por isso que eu fico aqui pensando na minha cabeça formas até diferentes. Porque acaba muita coisa voltando para a DRF e isso vai retornar daqui a 2 anos, 3 anos, enfim. É certo que o Wilson, eu concordo com isso, com o que ele falou, né? Verificar se esse DARF não foi utilizado em outras compensações. E aí, sim,
até pelo tempo, né, que se decorreu, eu acho realmente que é conveniente nesse ponto. Não com relação à utilização do saldo negativo, porque, veja, com o saldo negativo ele já pode informar qualquer valor lá e levar, e já está utilizando tranquilamente. Ele não precisa fazer uma nova decomp para colocar o estimativo. Por isso que, assim, na minha visão, se a gente tratasse de um tempo curto, né, e realmente, eu até procurei aqui, Wilson, você tem razão, eu estava partindo do pressuposto que eu ia achar aqui estimativas como, por exemplo, o valor declarado 131, né? Mas está ali 88, né? Porque parte do pressuposto que para a DRJ ter visto isso, ou ela viu dos autos ou consultou o sistema. Parece que ela consultou os sistemas, né? Porque me parece que não estão nos autos realmente esse valor de 131 mil, pegando como exemplo, declarado em fevereiro, tá? Só 88. Aí realmente causa uma segunda dúvida, né? Da onde se retirou a DRJ esse raciocínio. E aí eu passo a concordar, embora eu sempre tendo a evitar, mas com a devolução, sim, para os autos para a origem. Mas considerando que se tivesse, ainda continuo com o meu raciocínio, é o seguinte, se tivesse 131 tivesse claro aqui, né, que ele pagou, como o próprio Efigênio falou, não interessa realmente o DARF, né, pagou 131, né, e ele está informando 88, existe uma segunda situação que talvez a DRF passe a analisar, ela vai solicitar as provas para se provar que é 88 realmente de estimativa, ou seja, vai inaugurar um novo procedimento, um novo processo para se analisar, e aí eu concordo com a Gisele, nessas horas, eu acho que o contribuinte tinha que oferecer todas as provas, inclusive essas, olha, realmente eu tenho indevida maior, se trata na questão de direito, mas eu vou aqui também trazer elementos de prova fáticos, caso vocês não considerem, estou trazendo aqui a minha DIPJ, na época... Não, estou falando de DIPJ, né? A minha DIPJ atual, que traz aqui os valores declarados por estimativa, talvez, se tivesse trazido todos esses elementos aos autos, a gente pudesse aqui fazer um julgamento, né? Que eu acho que é o que a gente tem que sempre prezar, tentar, digamos assim, ser definitivos, né? Mas, enfim, eu me rendo a principalmente essas últimas observações aqui também do Wilson, né? Quando ele colocou a DIPJ realmente e a da Gisele, realmente nós não temos esses elementos de prova. Só permite só uma parte que é esclarecimento. De Sim, fato, claro. pode facilitar o debate. Eu estava olhando aqui, novamente descendo da DRJ, uma tentativa de esclarecer essa questão que você colocou, por quê? Né? O que a DRJ está dizendo é o seguinte, olha, tudo bem, tem aqui o pagamento de 131, a tua estimativa é de 88, só que quando você foi apurar lá nas folhas tais, você levou mais estimativa do que a soma das estimativas lá na ficha das estimativas. É como se fosse, se eu somar todas as estimativas, deixa eu colocar aqui, da ficha 11, dá menos do que a estimativa que você levou lá para a apuração anual. Certo? Aí o que a DRJ diz? Então, eu vou entender que você está usando 131 e não 88, certo? Mas isso daí, para verificar, a gente não pode verificar isso porque o contribuinte não trouxe essa parte do DIPJ, da apuração. E esse detalhe que você falou é importantíssimo, é que eu parti do pressuposto, eu não consegui ver todas as peças, que estaria lá, por exemplo, 131 pagamento DARF, né? Declarou 88, que eu ia ver lá 131 na estimativa, entendeu? Que é que nas estimativas tivesse o valor cheio pago por DARF. Né? Como se a DRJ tivesse, olha, eu estou vendo aqui que tudo que você está pedindo a maior foi colocado nas estimativas que, em tese, gerariam o direito creditório. Né? E aí, para mim, a circunstância seria realmente de considerar como se fosse dupla devolução, digamos assim. Certo. Ok, é verdade. É Efigênio, depois de Zé. Presidente, o processo ele é mais simples do que a gente imaginava no início. Ele é muito mais simples. Esse é um caso aqui que agora eu me sinto confortável para homologar diretamente. O que aconteceu aqui? Não exigiu nem retificadora de DCTF.
Essa discussão que eu trouxe agora é o seguinte, a DRJ falou, mas lá no final, ele não está discutindo o cômputo da estimativa, ele está discutindo o seguinte, olha, num determinado mês, o valor devido era 88 mil. Está na minha DCTF original, 88 mil. O que eu fiz? Em vez de recolher 88, eu recolhi um DAF de 131 mil, ponto. O que eu estou pedindo a mais? Eu estou pedindo os 43 mil. Ah, mas a estimativa poderia ser qualquer coisa. Eu estou pedindo esse pagamento indevido maior. E onde é que está a prova disso? A prova está na minha DCTF, que não é nem retificadora. É original. É original. Entendeu? Então, a discussão da suma, isso aqui é pagamento indevido maior. Gerou essa discussão toda de não posso compensar a estimativa, mas a discussão é pagamento devido maior. Então, nesse caso, considerando que é DCTF original, né, e que é a técnica que ele está batendo, na hora que viu o recurso voluntário, para mim, é homologação. Ainda mais que ele não pode sequer retificar essa DCTF, 2006. Certo. E a Gisele, depois o Sérgio. Sérgio pediu, né, Sérgio? Não? Então baixa. Eu vou te ser super sincera, eu vi as provas do contribuinte, mas ainda eu estou na linha do Jefferson, ao fim e ao cabo. Por quê? No fundo, a DRJ fez, eu entendo, Nilson, a visão dela, a reconstrução, acho que você pontuou muito bem o que a DRJ, como ela se posicionou vendo a documentação e juntando, ao final, projeções, né, para usar uma palavra assim mais simplória. Mas, no fundo, o contribuinte vem, demonstra o pagamento. Eu me sentiria muito confortável para homologar se eu tivesse a visão do todo. Eu não tenho a visão do todo. Então, cheira, né, que há um indício aqui para mim retornar para a DRF. Isso eu me convenci, deste indício. Depois das nossas discussões, eu acho que do mesmo jeito que a DRJ deveria talvez ter mostrado as telas e não partindo da presunção que houve a utilização dessas supostas estimativas pagas a maior, o contribuinte também poderia ter trazido o todo, e aí a gente conseguiria matar o processo aqui. Mas diante, ao meu ver, tanto de uma ausência da DRJ, talvez desse confronto, dessa análise, como pagamento indevido mesmo, porque no fundo ela não analisou esse mérito, ela simplesmente pressupôs que isso já foi alocado. Então, a gente tem, sim, em concreto, uma ausência de análise da legitimidade desse direito creditório enquanto pagamento indevido ao maior. E nessa esteira, nos sobra mandar para a DRF, que o contribuinte traz forte indício? Traz, mas não traz a prova irrefutável da certeza e liquidez. Então, aí eu retomo muito do que eu falei. Nem a DRJ me deixou confortável, em 100%, né, com essa presunção dela de alocação, e nem o contribuinte. Então, para mim, a DRF mesmo, eu acho que aí o relator foi aonde talvez eu chegaria em linha com a ausência de análise do pagamento indevido ao maior pela DRJ. Obrigado, Zé, eu estava inscrito, acho que a gente já debateu bastante, vamos encerrar as inscrições na minha fala, aí, se não tiver novos inscritos, a gente julga. Eu estava mais ou menos no teu estado aí, entende, de já homologar, mas eu creio que as questões trazidas aqui no debate apontaram algumas dúvidas relevantes. Primeiro, como você falou, já faz algum tempo, a possibilidade dele ter utilizado esse valor em outras coisas, então é importante que se faça uma varredura no sistema da Receita para saber se está realmente disponível, né, e não há essa informação da DRF. E segundo, a DRJ trouxe uma questão, na decisão dela, embora não tenha sido muito claro, trouxe uma questão relevante. Se o contribuinte, se tem uma inconsistência na DIPJ do contribuinte, no sentido de que ele está deduzindo lá na apuração do imposto, mais do que ele declarou que pagou como estimativa, se há essa inconsistência entre as fichas da DIPJ, certo? Isso já diminui, digamos assim, a certeza do direito creditório, e aí, cara, demandaria um pouco mais de averiguação, tá certo? Então, isso me tirou a segurança de já dar o direito de crédito nesse momento. Isso é que eu estou, no final, né,
completando aí o ciclo de análise, meu ciclo de análise, estou realmente mais para acompanhar o relator no sentido de devolver para a DRE para fazer essa análise, porque ela tem todo um instrumental, né, para isso. Né. O Sérgio pediu a palavra, depois a gente volta. Está mudo, Sérgio. Vocês chegaram agora no finalmente da razão da minha dúvida inicial, né, que eu estava para homologar, mas eu estava querendo dar essa ressalva. Olha, se verificar que esse pagamento já foi dado de alguma forma, por favor, não dê. Porque, assim, é claro, eu entendo as razões processuais, mas o que isso evitaria? Evitaria uma devolução de processo, evitaria todo um trabalho que a DRF vai começar a fazer, de novo, pegando todos os dados do contribuinte para verificar se o valor da estimativa é 88 mesmo, porque ela vai ter que fazer isso, né? Vai ter que fazer todo um procedimento. Eu fico imaginando o esforço disso tudo sendo feito, se a mecânica do homologo, mas ressalvada a utilização, né, a devolução de valores já verificados, ou seja, a devolução, excetuando a devolução de créditos já devolvidos ou já utilizados pelo contribuinte, né, ressalvando os direitos da Fazenda Nacional, enfim, né? E por isso aquela minha pergunta inicial, né? Estou voltando. Eu só voltei com ela agora justamente porque fica muito forte para mim o cheiro de que o crédito existe. Eu não sei se vale a pena isso tudo, embora compreenda na teoria do direito que realmente, na parte processual, essas questões ficam nessa dúvida. Por isso a pergunta, como é que vocês costumam julgar esses casos, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, é devolvendo realmente a DRF para que ela se manifeste em todos os detalhes, né? É porque a gente não pode provar uma decisão condicionada. Certo? Mas não é nenhuma decisão condicionada, veja. A decisão é reconhecer o crédito. Outra coisa é pagar esse valor. Se verificar que esse valor foi pago, o que a gente está tratando aqui é do reconhecimento do crédito. Não, né? Se a gente reconhecer 31, ele tem direito a receber 31. Dificilmente, nesses casos, eu voto homologando direto. É raro, eu geralmente. Mas na hora que eu olho esse processo aqui e vendo, porque é o seguinte, o despacho decisório, ele tratou da matéria que não é o que nós estamos discutindo. Esse despacho decisório, se ele analisa da forma que nós estamos discutindo aqui, teria homologado diretamente. E aqui nós não temos nós não temos sequer DCTF retificador. É a DCTF original. Eu não preciso nem de exigir uma prova. Me prove que houve alteração. A prova, Gisele, que nós precisamos é a DCTF dele, que é original. Qual outra prova? Efigênia, por isso que eu vou até aí. Para o reconhecimento de creditório, isso é o que basta, entendeu? Outra coisa é, olha, estou vendo aqui que esse valor já foi devolvido. Estou vendo que esse valor já foi... Outra coisa é a operacionalização, mas, assim, eu respeito o entendimento da turma e vou procurar até absorver melhor essas informações e tentar criar uma convicção. Ok. A Gisele tinha uma palavra. Juro, rapidinho. Não, presidente, eu entendo, Efigênio, num primeiro momento, depois que vocês falaram, eu até fiquei inclinada, mas a DRJ também pôs uma pulga atrás da orelha que me gerou também um certo desconforto, mesmo na linha do Nelson, porque é um caso como esse, normalmente a gente homologaria, mas veja, até para nós no colegiado, olha quanta dúvida está gerando, se foi ou não, porque assim, também a DRJ fez algo completamente aleatório, infundado, também acho que isso, então não custa a gente checar, né? Eu acho que não gera prejuízo a ninguém, pelo contrário, a gente passa a atender a certeza de liquidez. É mais esse sentido, sabe, Efigênio? Mas eu entendo. Não, entendi, Gisele. Só acho que é o seguinte, a discussão que nós tivemos aqui foi demorar para entender a matéria. Pô, a maior parte de nós, porque eu não entendi, o Nilton analisou, o Sérgio falou, depois que a gente entendeu a matéria, a coisa caminhou melhor, né? Então, agora aqui é o seguinte, eu acho que, aí, meu ver, na forma como está a conclusão, eu acho vote que... Vote logo, Efigênio, vote logo. Não, porque uma pergunta, se é para deixar assim, só para analisar liquidez e certeza, porque quando a gente devolve para a delegacia, a gente coloca em outros termos. E, posteriormente, proferir novo despacho decisório, está falando o dispositivo do voto. Perdão. É isso que eu estou falando.
entendeu? Porque não é esse dispositivo que a gente utiliza. O que ela vai analisar, né? Só acrescentando lá, talvez, viu, Efigênio, em vez de análise de liquidez e certeza, acrescentar também existência, né? Oi? Acrescentar, analisar para verificar, né, para a unidade de origem verificar a existência, análise da existência, liquidez e certeza. Porque existência por quê? A gente não sabe se de repente esse crédito foi utilizado para uma outra compensação, por exemplo. Sim. Então, é ajuste. Mas eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Ok, Gisele. Eu acompanho, Jefferson, só acho que vai ter que ajustar realmente a parte dispositiva. Nisso eu concordo com o Efigênio, tá? Tem que deixar muito claro o que você está pedindo e como que vai ser analisado, tá? Porque senão, aí já viu, né? Colega, só fazer um esclarecimento, só para como ficou o meu dispositivo aqui rapidinho, só para vocês verem. Dou provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos da origem, a unidade de origem, para análise da existência, liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Tá. É certo. Então, tá bom, acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, presidente. Ok. Jefferson é o relator, desculpa. Sou relator. Perdão. Eu só acho que, na minha visão, a devolução teria não um condão de reapuração da base de cálculo. Eu não vejo sentido, só porque está havendo essa celeuma, de fazer toda uma análise de base de cálculo, por exemplo, para ver se 88 mil é 88 mil, porque isso batendo na DRF, eles vão ser obrigados a fazer, quando, na verdade, para todos os demais contribuintes, para todas as situações, isso não é feito. Não vejo sentido. É onerar um trabalho a mais, porque o próprio sistema, se não fosse isso, ele já teria reconhecido esse valor de diferença. Tá? Porque isso é um trabalho hercúleo, pelos valores que são, o custo-benefício, por isso que tem um sistema perder-conta. Na verdade, 90% das situações que são checadas pelo sistema. O que vai para o auditor? Situações de risco. Hoje é gerenciamento de risco. Não vejo nenhuma sinalização de risco de apuração de base de cálculo. Mas se for voltar secamente para verificar a existência, certeza, é certo que eles vão ter que intimar o contribuinte. O contribuinte vai onerar a fazenda, vai onerar o contribuinte para chegar a uma situação que, na minha visão, não denota risco. Né? A questão toda é o valor que foi pago é maior. A diferença entre os 131, por exemplo, pegando o exemplo, e os 88. Se isso foi utilizado, se isso não foi utilizado. Apenas esse cuidado que eu indicaria. Como é que você vota, Cid? Bom, eu voto pela devolução, mas com observação para a DRF, tão somente checar se houve ou não o aproveitamento de crédito das diferenças, e aí colocando lá quais são as diferenças, né? Que são aquelas que foram rechaçadas pela seria, na verdade, o direito creditório, pleiteado pelo contribuinte. Se esse direito creditório não for utilizado em outras compensações, de outras formas, né? Se esse direito creditório realmente ainda existe, para ser reconhecido e devolvido ao contribuinte o crédito. Certo. Aí, nesse caso, certo, você está acompanhando o relator, mas tem uma ressalva, você pode esclarecer isso numa declaração de voto. Tá. Certo. Eu acho que é o meio mais adequado para registrar, certo, essa ressalva que você está fazendo. Então, você pode... Mas eu não sei se vocês concordam com isso, né? Porque se concordassem... A gente já está em votação. Presidente, se me permite, só um detalhe bem rapidinho. Nas TEs a gente julga bastante compensação lá e a gente recebe bastante, não agora, mas na época que eu estava lá, né, essa questão, né, da súmula 84. Né? E o que acontece? Exatamente, já era uma coisa até pro forma, porque a gente entendia que tinha que estar devolvendo nessas situações para que a unidade... Esse era o que a gente utilizava, a análise da existência, liquidez e certeza do crédito. Né? E assim, me parece assim, que nunca tinha voltado.
processo. Eles já chegavam a fazer análise e lá, no caso, principalmente, assim, do pagamento indevido a maior, me parece que o batimento é em relação ao DCTF e o valor pago. Não tem muita... Tá bom, mas eu não quero reabrir o debate, a gente já debateu demais esse processo, certo? Obrigado. Foi feito o registro, Wilson? Vamos prosseguir aí a votação. Fred. Com o relator. Adelino. Também vou com o relator. Eu também acompanho o relator. Certo? Então, o resultado do julgamento do item 27 da nossa pauta ficou da seguinte forma. Sim, o Jefferson, se não me engano, você botou provimento, foi? Eu acho que é provimento parcial, não? Parcial, né? Provimento parcial. Nesse caso é parcial, que você não está homologando, né? É parcial. Então, acho que ficou assim, nesse caso, ficou dar provimento parcial ao recurso voluntário, por unanimidade, né? Confirmado aqui com o Sérgio, se é isso mesmo. Não sei. E para voltar a DRF, prolatar novo despacho decisório, certo? Para o DRF. Aí o Jefferson também faz aquele ajuste no dispositivo, está compatível, né, com o texto que a gente tem utilizado normalmente nessas situações que voltam, certo? Ou dar provimento parcial, por unanimidade, para retornar a DRF, prolatar no despacho decisório, certo? E o Sérgio, você vai fazer declaração de voto? Eu acho que desnecessário, porque não vai alterar nada no mérito, né, no futuro julgamento. Isso é apenas uma observação para minimizar os trabalhos na DRF, né, ser mais incisivo no que se quer. Né, porque refazer tão somente o despacho da história foi apenas uma observação. Eles vão fazer o todo. Né? Eles vão intimar, vão apurar a base de cálculo, vão refazer. Quando nada disso, eu acho tudo isso desnecessário, né? Sim, mas isso está... verificar a utilização do crédito. Então, isso está entendido, mas você não vai querer registrar isso para que a DRF tenha acesso a essa recomendação? Mas isso não vai ser útil, né? Não vejo utilidade. Tá ok. Então, colegas, nós temos votado o item 27 da nossa parte, né? Lembrando que, deixa eu voltar aqui para a posição, o item 28, certo, é um repetitivo, então o resultado dessa votação vai ser reproduzido para o item 28. Então, vamos agora ao item 29. Então, presidente, o senhor vai dar algum intervalo rápido? Antes, deixa eu só me despedir do doutor Ravi aqui. Muito obrigado, né, doutor Ravi, pela sua presença, né, pela sua sustentação oral. Certo? E até mais bem. Muito obrigado, conselheiros. Tenha uma ótima tarde de julgamento. Obrigado. Boa tarde. Vocês querem dar um intervalo agora? Vamos, 10 minutos de intervalo, certo? São 16h03, 16h13, a gente volta. Até daqui a pouco.